Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro encontro aqui da série Introdução ao Método Manada. Eu espero que você que esteja acompanhando até aqui esteja gostando e, claro, que principalmente esteja colocando em prática, porque de nada vale você pegar toda essa riqueza de conteúdo e informação e colocar apenas no brand, na mente, no cérebro, sem colocar em prática na tua vida e nos teus negócios. E o mais importante de tudo, e essa aula ela é importantíssima, não que as outras duas últimas aulas da introdução ao método Manada não tenha sido, mas aqui você vai descobrir de fato quem é a pessoa que você vai atacar. E atacar no sentido positivo, criar a sua estratégia de vendas para vender em larga escala em manada. Eu quero compartilhar rapidamente a minha tela aqui com você, para a gente dar sequência. E essa aula é tão importante porque ela vai definir o que é primordial. Quem é o teu cliente? Quem é o teu avatar? Quem é o teu arquétipo? Quem é a tua persona? É isso que nós vamos identificar na aula de hoje. Vamos começar assistindo um vídeo a respeito da Guerra das Colas. Vamos lá. Bom, em 1952, houve nos Estados Unidos uma briga entre a Guerra das Colas. A Pepsi decidiu lançar o Desafio Pepsi, conforme você viu aí no vídeo. Centenas de pessoas foram abordadas em vários pontos de vendas para experimentar os dois copos de refrigerante, um de Coca e o outro da Pepsi, obviamente. Não havia qualquer identificação de qual marca pertencia o copo que a pessoa estava bebendo. E elas eram questionadas qual que era a bebida que elas preferiam. O resultado foi surpreendente. Muito mais da metade, 82,7% dos voluntários optaram pela Pepsi, sem saber que estavam escolhendo a Pepsi. E um dado a ser comemorado, não é? Pois é, claro que não. Nas gôndolas, as vendas continuaram privilegiar a Coca-Cola. Mas peraí, não faz sentido. 30 anos depois, nesse livro que está aí na tela, o livro Blink, Decisão no Piscar de Olhos, o Malcolm Gladwell, o autor do livro, ele apresentou uma interpretação parcial dos resultados. O desafio da Pepsi era um teste de degustação, ou seja, os executivos da Pepsi, eles entendiam, a diferença era o seguinte: quando o cara toma um gole, eles vão optar pelo que é mais doce, no caso, a Pepsi. Mas quando você vai tomar uma lata inteira, você não prefere o mais açucarado. Em uma tese de degustação, sim, as pessoas preferiam o mais doce, no caso era a Pepsi. Porém, ao beber uma quantidade maior, eles optavam pelo menos açucarado,
que era a Coca-Cola. Por isso, a Coca continuava vendendo muito mais. E 2 anos antes desse livro sair, o Blink, o Dr. Helmont, da Faculdade de Baylor Medicina, em Houston, no Texas, ele decidiu se aprofundar nesses testes. O que ele fez? Ele revisou os estudos da época de 1975 e ele descobriu que 75% dos pesquisadores falavam que queriam Pepsi, mas no inconsciente eles queriam Coca-Cola. E por que ele descobriu isso? Porque ele fez a mesma pesquisa, mas mostrando para as pessoas qual era o refrigerante que ela estava bebendo. Então, as pessoas tomavam do refrigerante, a mesma pesquisa, só que ao invés de ser ocultos rótulos, os rótulos eram apresentados. E quando os rótulos eram apresentados, por mais que soubessem que era degustação e que a Pepsi era mais doce, eles optavam pela Coca-Cola. E sabe por que isso aconteceu? Durante aquele milésimo de segundo em que a pessoa estava bebendo, o que venceu na hora dela escolher a Coca eram as emoções. Ou seja, as associações positivas com a marca da propaganda da Coca-Cola na mente do consumidor. O Papai Noel, o slogan da felicidade, as famílias reunidas no Natal, os ursinhos polares fofos e afetivos, o almoço de domingo na casa da vovó, tudo isso privilegiou a escolha no momento da decisão, e uma escolha emocional. Então, quando uma marca diz ao seu público, posso te ajudar? Ela deveria necessariamente ouvir, quero que você me ajude a ser como você. Isso pode ser considerado o maior sucesso em vendas e a Coca soube, durante um bom tempo, fazer muito bem isso. Esse livro, Blink, ele está disponível para os alunos do Método Manada. Então, se você quer ter a oportunidade de fazer o Método Manada, todos os livros que estão sendo apresentados aí ao longo desses nossos encontros, da introdução, eles são disponíveis aos alunos do método. Então, eu convido você, obviamente, a conhecer e fazer aí o Método Manada na prática, para que você possa ter mais informações a respeito do que eu estou trazendo aqui. Inclusive, dentro do Método Manada como um todo, a gente fala sobre como houve o crescimento da Coca, inclusive tem dentro do Método Manada o documentário da Coca-Cola, desde o início dos primórdios da Coca até os anos atuais. Bom, 4 buscas universais inconscientes. Falei na última aula dos DHLs, né, dos desejos humanos universais, e de todos os desejos humanos universais, tem 4 inconscientes: independência, realização, pertencimento e estabilidade. Então, toma nota, porque essa informação é importante no momento de escolher o teu avatar. Você precisa saber se o teu cliente, se o consumidor final está em busca do teu produto, ele está buscando independência, realização, pertencimento e estabilidade. Aqui entra um adendo muito importante. O que o teu produto proporciona? Ele proporciona ao teu cliente independência? Ele proporciona ao teu cliente realização? Ele proporciona ao teu cliente pertencimento? Ou ele proporciona ao teu cliente estabilidade? Então, você precisa identificar por quê. Porque se o teu cliente é da categoria A, que quer independente, é um tipo de perfil. Se ele busca realização, que é o perfil B, é o outro perfil de cliente. Se ele busca pertencimento, é um outro. E se ele busca estabilidade, é um outro cliente. Então, nós temos A, B, C e D. Só busca independência, os avatares ou os arquétipos que quer dependência, ou seja, arquétipos que não conseguem controlar os impulsos emocionais, que agem de forma impulsiva e repetitiva. Os que buscam realização, eles têm a sensação de satisfação pessoal, né? Sonhos, metas, principalmente desejo sexual, por exemplo, uma condição não apenas humana, mas também animal, é encontrada no instinto e na parte intrínseca da natureza humana. E aí tem arquétipos que buscam isso. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Tem também os que buscam pertencimento, né? Pessoas são seres sociáveis e têm essa necessidade de pertencer. E tem um grupo em específico de avatares que buscam ser amados, conviver em sociedade e estar ali entre os demais. E tem o grupo D, que quer estabilidade, que inconscientemente se encontra a inconstância, que é a condição de qualidade não estável, né? De instabilidade em relação humana ou instabilidade financeira, por exemplo. E aí é o grupo D, que também é representado por alguns arquétipos que nós vamos estudar ao longo da nossa jornada juntos aqui. Dando continuidade, para que você possa realocar o teu cliente
aquilo que você tem a oferecer, você precisa adaptar o teu produto à mente do teu arquétipo ou do cliente que você vai escolher a partir dessa aula de hoje. Os arquétipos se relacionam com a marca. Uma vez que o nosso cérebro organiza as ideias em grupos e estabelece padrões, esses padrões serão direcionados de acordo com aquilo que você decide para o teu cliente, criando nele o hábito. Falamos disso na segunda aula aqui da introdução do método Manada. E esse reconhecimento de pontos comuns nos ajuda a processar e entender bem a história. O nome disso é acoplamento neural. Esses traços em comum nos levam a sentir emoções específicas. Dessa forma, quando uma marca assume um arquétipo para comunicar a sua personalidade, as pessoas também reconhecem aquela marca, podendo levá-la a confiar em você ou repetir as mesmas ações que você, como empresa, repete. E para estabelecer uma marca forte, você precisa aproveitar os diferentes tipos de arquétipos e entender, de fato, qual é o arquétipo que vai se conectar inconscientemente com você, com a sua mensagem, com o teu serviço, com o teu produto, fortalecendo, assim, a imagem da tua empresa, fidelizando o teu cliente, aumentando a taxa de conversão de vendas e, consequentemente, vendendo em recorrência para esses clientes. E aí, antes de definir os aspectos do arquétipo, ir além do desenvolvimento das práticas de comportamento e posicionamento da marca, é importante a gente entender quais os principais arquétipos e como cada um é usado pelo mercado. É isso que nós vamos entender a partir de então. Tem aí os atributos de cada um dos arquétipos. Nós vamos estudar esses atributos e entender como que cada um mentalmente trabalha no dia a dia. E aí eu estou falando de cliente mesmo. Então, os atributos os atributos seria as personalidades, a linha de pensamento que cada ser humano, cada indivíduo tem, semelhante àquele arquétipo que é encontrado no coletivo, como eu falei na aula 2 de Jung. Então, os atributos eles são utilizados para determinar o quão preparado um arquétipo está para encarar diferentes tipos de fatos diante da vida. Então, o fato acontece e cada arquétipo vai agir com aquele fato de acordo com o que ele já tem mentalmente ali atribuído, o padrão mental que ele tem. Então, o valor de um fato em atributo. E aí você tem vigoroso, rápido, indica que tipo de vida esse arquétipo viveu enquanto crescia. Em outras palavras, os valores de atributos estabelecem uma base relativamente estável, que não irá mudar dramaticamente, mas que pode ser melhorada e refinada através de gatilhos mentais e mudanças de hábito. Nós temos as aulas de gatilhos mentais dentro do método Manada e as aulas de hábitos também, que é uma aula que eu pulei aqui da introdução, mas ela existe logo no início do método Manada no curso por um todo. O aspecto astuto é o aspecto do bobo da corte. É um atributo de astuto, por quê? O bobo da corte ele representa perspicácia, conhecimento, né, do senso comum e da instrução, e leva tudo numa boa, porque ele quer levar vantagem em tudo. Você normalmente testa o astuto quando tenta lembrar fatos, solucionar problemas lógicos ou quebra-cabeça, ou quando você faz pesquisa em uma biblioteca. O astuto normalmente é testado contra um nível específico de dificuldade ou disputa em que ele é colocado. E aqui entra também, além do bobo da corte, o gênio, o sábio. O sábio também é muito astuto. Então, são dois arquétipos que entram na astúcia aqui. O bobo da corte, na astúcia da malandragem, do lado negativo, e o sábio, na astúcia da genialidade. E o discreto? O discreto é o cara comum, está aí do lado. Faltou aí o mago, né? O mago, na verdade, o gênio nessa imagem aí que está sendo apresentada. Mas ele também entra ao lado aí do bobo da corte. E aí nós temos aí ao lado também o discreto, o cara comum, que é o valor que espelha sua aptidão e treino em ser silencioso, ser ágil e bem discreto. Este atributo pode ser utilizado para evitar ser detectado, para se esconder ou inventar algo, para observar alguém ou ocultar algo a uma pessoa. O discreto é frequentemente oposto pelo vigilante de um outro arquétipo. Então, nós temos o arquétipo que quer aparecer e nós temos o arquétipo que não quer aparecer. E, no caso, é o cara comum aí, que é o discreto. E aí tem o persuasivo, que é o governante. Ele reflete o quão bem um arquétipo pode influenciar os outros com o uso da palavra, a voz, linguagem corporal e principalmente com a aparência. E o atributo é frequentemente utilizado quando tenta persuadir outra pessoa a fazer ou evitar fazer alguma coisa
seja verbalmente, escrita, em forma de música, de palavras, enfim. O persuasivo normalmente é oposto pelo resoluto, que é um outro tipo de arquétipo. Então, estou trazendo aí alguns atributos, né? Atributo astuto, atributo discreto, atributo vigilante, atributo resoluto. E o criador, que está aí também, é um outro arquétipo. É a coordenação motora, precisão, time. Esse arquétipo ele é representado por ser preciso. Ele é visual, normalmente. Esse atributo é utilizado por exemplos. Ele pode querer acertar alvos com soco, chute no gol, arremesso de projeto de uma arma à distância. Precisão é o que o visual, arquétipo visual e criador busca, né? E ele é oposto ao ser rápido, né? O arquétipo rápido já não é o arquétipo do criador, já vem de um outro arquétipo de agilidade. Esse cara já não é ágil, ele já é um sniper, é mais preciso, ele é visual e ele tem o arquétipo do criador. Então, toma nota aí desses arquétipos, dos atributos que eu estou falando de cada um deles, porque isso vai ser muito importante lá na frente, no momento em que você fizer a escolha do teu arquétipo, baseado no que você tem para vender. Nós, ainda nessa aula, vamos fazer fugiu da mente aqui. Vamos fazer a lição, o exercício, o dever de casa. Vamos para os próximos arquétipos. Tem aí, ó, aparecendo na sua tela, o desbravador ou o explorador. Tem aí também o mago, o fora da lei e o super-herói, que nesse caso é o herói. Vamos falar do explorador. O rápido, né? Ele é rápido, ele explora, ele representa reflexos, equilíbrio, agilidade. Esse cara ele é muito mais sinestésico, ele gosta de aventura, determina a ordem de combate, utiliza ativamente tudo que ele faz, né? Correr, gritar, saltar, pular, e evita, claro, ser machucado, evita se machucar. Ele executa manobras acrobáticas, ele diferente do astuto, ele é muito astuto, mas ele é ágil, ele é explorador, ele é rápido. Ele é o oposto do preciso, que foi o último arquétipo que eu falei, que é o criador. Esse cara é sinestésico e o criador é mais visual. E nós temos ao lado aí o mago. O mago é resoluto, ele representa resistência, resiliência, é um arquétipo influenciador. Ele representa alguém que tem controle mental. Ele também é veiculado a poderes místicos, né? O atributo dele é frequentemente oposto pelo persuasivo e também pelo resoluto. Note que ter um valor muito baixo nesse atributo é desaconselhável devido ao risco de corrupção, e ele não é corrupto. Ele não faz acordo com a mediocridade, ele é um cara bem pragmático, ele tem o perfil a gente vai ver isso lá mais à frente, espiritual ou espirituoso. Ao lado dele aí tem o fora da lei. Esse cara já aceita qualquer proposta, jeitinho brasileiro, representa prontidão geral de um personagem, a sintonia dos seus sentidos e capacidade de detectar detalhes ao redor. Esse cara é bastante detalhista, é frequentemente o oposto do discreto. Esse aqui, ele aparece mesmo, ele quer aparecer, ele dá a cara a tapa. E ao lado dele aí, do fora da lei, nós temos o herói. O herói espalha a capacidade de um personagem de utilizar sua força física, por exemplo. Ele ergue algo pesado, quebra uma porta, né? Aquele policial que chega batendo, arrebentando tudo, ele representa a força, né? Cobre a capacidade de suportar dor física, resistir a venenos e doenças. Vigoroso, normalmente é oposto por um nível de dificuldade, algumas vezes pelo vigoroso de um inimigo. Ele é oposto ao fora da lei. O significado de atributos baixos, né? Ter o valor baixo de um atributo, é um ótimo ponto de partida para decidir a aparência e a personalidade de um arquétipo. Por exemplo, um arquétipo com valor baixo e impreciso, o criador ele é preciso. Então, ele... E aí tem, por exemplo, o herói, que ele não é tão preciso quanto o criador. Então, o valor preciso é do criador. Já, por exemplo, do fora da lei, não. O valor de precisão é um valor baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que usa óculos, geralmente, ela é mais desajeitada e propensa a trombar nas coisas, porque ela não vê direito. Então, ela não é precisa. Por quê? Porque, visualmente falando, ela tem essa ineficiência, que não é o caso do visual, que é o criativo. E aí nós temos, por exemplo, um valor baixo em astúcia. O mago ele não é astuto. O astuto é o fora da lei.
Então, representa impulsividade, falta de educação. É um valor baixo, por exemplo, do rápido, que poderia significar o arquétipo que é indeciso ou pensativo. E alguém como resoluto, baixo, poderia ter receio em conflitos e várias superstições. Um arquétipo barulhento e descuidado provavelmente tem um valor baixo em discrição. Que é o caso, por exemplo, do primeiro arquétipo que nós falamos, que é o bobo da corte. Então, ele não é discreto, o cara comum já é, que já é o seu oposto. Então, um sobrepõe o outro. Por isso que é importante você entender todos os aspectos que são apresentados de atributos para você poder entender como que se comporta. Isso está ligado ao comportamento. Os aspectos e os atributos estão ligados ao comportamento deste arquétipo. Para que isso é importante? No momento da escolha, quando nós fizermos ela mais à frente, você decidir realmente quem é o cliente que você quer atender, baseado nos atributos deste cliente. Então, está aí um desenho Cinderela. Por que ela faz tanto sucesso? Arquétipo da magia, do mago, né? A Cinderela traz esse arquétipo junto com ela. A trama da Cinderela é bem simples. Uma menina pobre, maltratada pela madrasta, mas que no final ela se transforma em uma princesa. Isso é um arquétipo. E ela passa por vários modelos ali ao longo da história. Um modelo de coisas que acontecem na história que as pessoas contam e que fazem as pessoas ter um vínculo emocional com a história. A questão de pobreza, da pobreza para a riqueza, e a magia faz parte dela, né? O arquétipo do mago faz parte do filme. E outros arquétipos são envolvidos também. E aí eu vou pegar para a mesma história da Cinderela, eu vou pegar um outro arquétipo. Ela representa a magia, mas esse cara aqui, ó, ele representa o bobo da corte. Ele é um cara engraçado, né? Desajeitado, que é o Shrek. E ele tem total semelhança com a Cinderela. Por quê? No caso dele é uma comédia, só que a história é contada do mesmo jeito, só que de forma invertida. Ele é um pobre ogro que casa com uma princesa. Ela é uma pobre princesa que casa com um ogro. Tudo bem, no caso dele é uma comédia, mas você percebe que ele é uma versão invertida da Cinderela? O ogro se casa com o príncipe ou com a princesa e vira príncipe. A princesa, que era pobre, se casa com o ogro, que é rico, e se torna princesa. Então, a gente vê tudo isso como se fosse algo novo, e, na verdade, é a mesma história contada de forma invertida. E aí nós temos uma história real, baseada no Shrek e também na princesa, nos dois arquétipos, Shrek, bobo da corte, e princesa, a Cinderela. A história tanto faz. Por quê? Porque a trama é a mesma. Só que, olha só, fora da ficção, você tem aí a Diana, a princesa Diana, que era pobre e casou com o príncipe. Quer dizer, quando a gente apresenta as personalidades da nossa marca, a gente interage com o cliente dentro do modelo que ele já reconhece e sabe o que acontece. E foi implantado pelo cinema desde criancinha, pelos desenhos e pelos filmes. E aí, aceitamos na hora aquela ideia. Da mesma forma que nós aceitamos assistir Shrek, mesmo sendo contada a mesma história da Cinderela. A grande lição aqui é que todas as pessoas do mundo já têm uma noção dos arquétipos na cabeça delas. Esses arquétipos já existem na mente. O que você tem que fazer é conectá-los ao seu produto ou serviço. O grande problema é que, quando nós não fazemos isso, não contamos histórias que geram ligações baseadas no conhecimento do nosso arquétipo, nós não vendemos em larga escala. Quando a gente aprende a encaixar a nossa marca em algum arquétipo, automaticamente estamos encaixando a nossa marca na mente do cliente. Então, é preciso que haja esse elo e essa conexão. Quando a nossa marca é encaixada no arquétipo, cai como uma luva, como se fosse uma roupagem, né? Prontamente o cliente se identifica e ali você passa a vender em larga escala. Os filmes fazem muito isso, olha aí, ó. O que nós temos aí? Vários arquétipos, né? Dos Avengers. Se você pegar qualquer filme campeão de bilheteria, você vai encaixar cada personagem em um desses 12 arquétipos que eu estou apresentando. Tem vários arquétipos, mas os 12 são os 12 principais. Filme como Guerra nas Estrelas, O Senhor dos Anéis, Matrix, vários super-heróis, Superman, Justiceiro, Batman, todos eles se encaixam de alguma forma em algum arquétipo no momento de se comunicar. Por exemplo, se o seu arquétipo é o sábio, não vai funcionar nada você contar piada como bobo da corte. Né? As pessoas não vão rir de você, suas piadas serão sem graças.
Se o seu público se conecta com uma comunicação mais científica, mais inteligente, intelectual, não adianta você contar piada para ele como o bobo da corte. Não vai casar. É preciso casar o produto, o serviço ao arquétipo. E aí nós temos aí a Viúva Negra, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Hulk. Sabe me dizer qual é cada um dos arquétipos? Vamos lançar um desafio aqui agora para você. Então, que arquétipo que você acha que eles representam? Cada um deles aí. Já imaginou? Que arquétipo que representa a Viúva Negra? Que arquétipo que representa o Homem de Ferro? O cara comum? E o Hulk? Dá uma dica para você. A Viúva Negra, ela, embora tenha sua obscuridade, mas ela é apaixonada pelo Hulk. Ela representa o arquétipo do amante no filme. E, claro, obviamente, o ator principal, que é o Homem de Ferro, representa o herói. E o Capitão América não é herói também? Não. Ele é o cara comum. Ele é o herói, tem traços do herói, mas ele representa o cara comum da América. E o Hulk, obviamente, é o cara nervosinho, revoltadinho, é o fora da lei. Tá aí, então, para você, a dica do que representa cada um desses arquétipos. Vamos num estudo mais aprofundado aqui? Vamos entender um pouco melhor sobre cada um dos arquétipos? Vamos nos aprofundar em cada um deles. Então, nós temos aí o arquétipo do inocente. O inocente é aquele que inspira pureza, simplicidade, positividade em relação a si mesmo e ao mundo. O que é importante entender? No marketing, se o consumidor tiver certeza de que o produto ou serviço em questão, ou a própria organização com quem ele se relaciona, cumpre as promessas, se baseia em valores perenes e duradouros, ele vai ser leal a essa marca. Só que se for preciso estar disposto a abandonar os valores predominantes naquele momento, experimentar algo novo, que tem um valor maior, e aí o inocente, como luta pelo bem e busca encontrar o produto adequado, ele muda de marca, porque ele compartilha com os valores de bondade e comportamentos morais, em vez de ganância e cobiça, que são comportamentos já de um outro arquétipo, que no caso seria o arquétipo do governante. Então, pessoas que abandonam uma cultura de alta pressão focada no sucesso para perseguir a alegria de uma vida simples, têm o arquétipo do inocente em si. Os inocentes acreditam que o mundo é um bom lugar, que se destacam pela busca da pureza, bondade, autenticidade e espontaneidade. E são vistos como pessoas confiáveis por transmitirem transparência. E o lema do inocente está aí na tela. Somos livres para ser eu e você. Clientes favoritos desse arquétipo, Coca-Cola e Dove. Vamos ao comercial para a gente poder entender melhor como que a Coca-Cola age na mentalidade do arquétipo inocente. Vamos lá. Então, está aí a Coca-Cola fazendo história, como sempre, com o seu marketing desde as crianças, para que quando for um adulto não fuja do seu vício, do seu hábito. Lembra da aula que nós estudamos, a primeira aula, na introdução do Método Manada? Repetição, gatilho, e ali você pega desde criança, e quando é adulto, dificilmente você vai largar o vício, porque a Coca-Cola consegue fazer em toda a sua comunicação para esse arquétipo inocente muito bem desenhado o amor, a esperança, a paz, né? Eles carregam, por mais que seja veneno, nós sabemos disso, mas eles carregam o símbolo da paz. Para a maioria das pessoas, Coca-Cola é sinônimo de felicidade. E é isso que está no slogan da marca, né? Abra a felicidade, memórias nostálgicas, nostalgia dentro do Método Manada por um todo. Nós estudamos o sentimento da nostalgia. A nostalgia é um sentimento que leva lembranças boas armazenadas de um passado feliz, alegre, uma infância de ideias positivas. E o inocente busca o paraíso, ele é otimista. Ele acredita que o mundo pode ser melhor, independente de como esteja a situação.
Coca-Cola no marketing faz isso justamente muito bem para esse arquétipo inocente. E todos, de certa forma, já fomos crianças e inocentes. E a pergunta que não quer escalar é: você bebe Coca-Cola? Se bebe ou não, não sei, mas quem nunca quis voltar ao passado e ser criança novamente? Acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, mundo sem defeitos. Estamos constantemente tentando reencontrar esse sentimento que um dia foi perdido. Nossa infância foi muito maravilhosa. Faz muito sentido hoje, né? Querer voltar ao passado. Por isso, buscamos experiências que nos desenvolvam nasquelas sensações que nós tínhamos. Por isso que a Coca-Cola trabalha a nostalgia, ou seja, o desejo de voltar a ser criança. E a Coca-Cola se tornou, com isso, um ícone. Entre outras coisas, incorporou de forma bem brilhante no coração e na mente das crianças, para quando elas forem adultas, elas continuarem consumindo para relembrar os seus momentos de infância. Então, se você quer vender em larga escala, começa vendendo na mente das crianças, que serão futuros compradores quando forem adultas. É isso que a Coca-Cola faz com muita maestria, por isso que é uma das marcas que vende a ideia do mundo, um lugar melhor. Hashtag fica a dica. Uma outra empresa foi a Dove, campanha Escolha Bonita. Ela estimulou o empoderamento das mulheres ao redor do mundo. Essa campanha que a Dove criou é um produto para higiene pessoal voltada às mulheres, né? Uma campanha publicitada voltada ao feminino inocente, peças institucionais que trazem inocência e a pureza. Enquanto a Coca-Cola trabalha o sentimento da nostalgia, a Dove trabalha o sentimento da pureza. Esse é o posicionamento que vai de encontro com soluções descomplicadas para valorizar todos os tipos de beleza, mostrando que a beleza está no interior de uma mulher e não no aspecto físico. É isso que trabalha a campanha da Dove. No site oficial, você vai perceber o trecho dizendo assim: a beleza não é definida por formas, tamanho ou cor, mas trata-se de sentir como a melhor versão de si mesma, autêntica, única e verdadeira. Então, levantando a bandeira da pureza, trazendo esse arquétipo da inocência da mulher, convertendo venda em manada. Vamos assistir aí o vídeo e entender melhor. Vamos lá. Aí uma campanha que conquistou o mundo inteiro. As pessoas, principalmente as mulheres, elas se sentiram protegidas e defendidas, né? Porque independente de cor, credo, crença, raça, religião, preciso me valorizar melhor. Com isso, a Dove, obviamente, atraiu várias mulheres para essa campanha e conseguiu vender em larga escala, porque a comunicação foi eficiente ao público específico. E a especificidade é algo muito importante a ser praticado dentro do teu negócio para que você possa vender em larga escala. Vamos lá para mais um arquétipo, o arquétipo do explorador. Esse arquétipo aqui ele já é bem diferente do espírito de inocência. O explorador já é um arquétipo independente, inquieto, sempre busca novas experiências, a coragem de correr o risco e a busca pela emoção faz aí que a sua jornada seja importante, mais importante do que o próprio destino. No marketing, com base na definição desse arquétipo, para se ter sucesso na criação de um produto de qualidade ou de uma marca que converse com esse arquétipo, é preciso conhecer a história do explorador. Imaginar, por exemplo, como seria se sentir aprisionado ou reprimido, né? E buscar por novas aventuras, sentir-se mais amplo do que a própria vida que se vive, como se ela, de alguma forma, buscasse inovar, buscar sempre algo novo, locais novos, né? Novas aventuras. Adrenalina é a palavra-chave aqui de sentimento para esse arquétipo. Os exploradores se destacam pela liberdade e autenticidade. Querem ser livres para explorar o mundo e descobrir novas experiências. O explorador é aquele que não tem limite e pode ser visto em marcas como a Jeep, como a própria Red Bull, Land Rover. E aí nós vamos ver alguns comerciais dessas marcas, tanto da Jeep, Red Bull, como Land Rover, como que eles trabalham
fortemente aí, aguçando no explorador o desejo de novas aventuras usando o produto que é oferecido. Vamos lá ao vídeo, vamos entender através da campanha publicitária como isso é feito. Esse é o da Red Bull. Veja aí que adrenalina e emoção, esse vídeo que nós vimos, realmente ele aconteceu, foi feito, claro que depois teve computação gráfica, ele foi reproduzido em estúdios, mas ele foi feito de fato. Houve aí esse pulo de uma certa esfera fora, né, do alcance humano. Aventura total, isso é exploração, né? Explorar além dos limites do homem. Esse é o objetivo da Red Bull. Vamos a mais um comercial para poder entender como que uma outra marca também explora muito bem isso, a questão do arquétipo do explorador. E é explorado pela marca o perfil do explorador. Vamos ver. Tá aí a marca Land Rover explorando de uma forma não tão abrupta, né? Aquela coisa tem algumas outras empresas que também pegam esse perfil explorador, que no caso trabalha com SUV, que é um produto ali que concorre muito com o Land Rover, mas vai mais para o perfil mais agressivo, colocando o carro em montanhas, subidas, barro, água. Aqui o trabalho já foi, você explora, mas de uma maneira mais elegante. Então, esse perfil aqui, ele já é um explorador não tão aventureiro. Ele é explorador, mas ele é um explorador mais governante. Ele tem dentro dele o instinto de buscar coisas novas, mas bem pé no chão, firme e seguro. É isso que o comercial demonstrou. Então, tem uma medida ali de pesos entre e aí você observa que dentro da mente, e o comercial busca isso, dentro da mente do cliente que compra Land Rover, ele é explorador, ele quer buscar algo novo para a vida dele, mas ao mesmo tempo com segurança. Ele já é mais idoso. Ele já não é um cara que igual o jovem, né? O jovem é o explorador, que tudo ou nada, vai para cima, parte com força, não tem a perder. Mas esse explorador aqui, como ele tem uma idade mais avançada, ele já é mais pé no chão. Ele já tem uma história por trás ali de conquistas e ele pensa mais. Então, ele explora, mas de uma forma mais racional, mais lógica. É isso que deu a entender dentro da história contada neste comercial. Muito bem, se você quiser ter aí
toda uma história focada, de fato, em resultado de venda baseado no arquétipo, convido você a fazer o método Manada na prática mesmo, todo ele, porque nós temos uma explanação muito grande de tudo isso que está sendo pincelado aqui na introdução ao método Manada. Dando continuidade, mais um perfil aí para ser avaliado, é o perfil do sábio, arquétipo sábio. Esse arquétipo é responsável por estimular o aprendizado e valoriza o ato de pensar, fonte de sabedoria, de grandes insights e acreditar que o objetivo é compartilhar conhecimento, que isso é uma forma de entender o mundo e chegar a grandes lugares. No marketing, o principal receio que pode ocorrer é do sábio ser enganado por irreais ou falsas perspectivas de apresentação, ainda mais no mundo hoje onde tudo é apresentado, né? Vários cursos, vários livros, então excesso de informação mais desinforma do que informa. Esse cara aqui, ele não quer perder o tempo dele. Então, ele demanda informações e conhecimentos de qualidade. Isso é o mais importante. Para encontrar esse cara aqui, a informação precisa ter qualidade. O meu cliente se baseia muito nesse cara, embora o método Manada tenha o objetivo de abranger quem tem comércio, mas não o chão de fábrica, o vendedor, o atendente em si. É para o vendedor o método Manada, sim, mas mais para o dono da empresa entender a estratégia e levá-la pronta e montada para os vendedores trabalharem aquilo que foi criado pelo próprio proprietário. Essa é a visão esse é o meu cliente, no caso, o arquétipo, né? Ele é sábio. Esse é o meu cliente, tá? Ele é o meu cliente sábio dentro da linha de trabalho do método Manada. Para outras empresas que eu possuo, tem outros clientes, outro perfil, e um deles eu vou falar mais tarde. Vamos lá. Então, sábios são aqueles que incentivam os outros a pensar. São vistos como uma fonte especializada em informação, como mentores, consultores, professores, ajudam o mundo a adquirir conhecimento e insights. E as marcas que se identificam com esse arquétipo é o Google, o TEDx e a própria Discovery. Então, vamos ver alguns comerciais aí. O primeiro deles, o da Discovery, que trabalha um arquétipo aventureiro, um arquétipo ali rebelde, que é o fora da lei, e o arquétipo sábio. Vamos assistir o vídeo, vamos lá. Então, você observa aí, através do comercial, que a Discovery, ela trabalha vários arquétipos, ela trabalhou um pouquinho ali o inocente, o mago, ela fez um conjunto de imagens para vários arquétipos para dizer, olha, embora vocês sejam esse perfil aquele, cara, seja sábio, vem buscar informação que aqui você tem informação. Então, basicamente, através desse comercial, é isso que foi apresentado aí para o cérebro de quem está assistindo. E agora um que é bem específico e direto, conversa, fala, é direto aqui em busca de conhecimento, que é o arquétipo do sábio, é o TEDx. O TEDx é agora eles deram uma parada do mundo ou das apresentações das palestras presenciais para o online por conta da pandemia. Estou gravando na pandemia, em pleno auge de 2021, com pandemia, essa introdução ao método Manada. Então, vale lembrar que na pandemia tudo parou, lockdown, ninguém sai de casa, e aí o TEDx foi uma das empresas que sofreu muito com esse lockdown. Mas ele, nos eventos, contava com centenas de versões espalhadas pelos 7 continentes aí, de palestras, grandes pessoas entregando conteúdo aí em feiras e eventos para o arquétipo do sábio. Uma característica muito forte que permeia a essência dos conteúdos são as lições deixadas no final de cada palestra. São palestras que vão de 10 a, no máximo, 20 minutos ali. A média está entre 15 a 20. E eu trouxe o modelo para poder apresentar em um videozinho rápido, curto, de 1 minuto, para a gente entender como que eles trabalham com maestria esse perfil do sábio.
E aí, por exemplo, pode ter na plateia ali muito rebelde, que é o arquétipo do fora da lei, muito herói, pode ter muito ali amante. Então, porque na cabeça de uma pessoa não tem um arquétipo só, tem vários. E ela vai manifestar aquela memória segundo aquilo que está na mente dela. E naquele momento ela coloca aquela couraça de sábio para poder ir lá receber mais conteúdo e mais informação. E o TEDx faz isso com muita maestria, muito bem. Vamos assistir um vídeo aí rapidamente, uma palestra do Geraldo Rufino, que aconteceu em Fortaleza. Vamos lá. Então, tá aí a forma com que a TED faz, pegando aí as mentes mais brilhantes do empreendedorismo e explorando isso com muita maestria, levando conhecimento ao mundo. Vamos agora a mais um arquétipo, que é o arquétipo do herói. Estamos chegando aqui basicamente na reta final da nossa apresentação dos arquétipos. E o herói é, claro, como o nome diz, herói, né? Ações publicitárias que vão trazer no arquétipo do herói o desejo de ser revolucionário. Há uma semelhança e uma afinidade entre o herói e o explorador, né? Mas enquanto o explorador busca encontrar a si mesmo, o herói quer se ratificar, provar, tentar superar os seus próprios limites, além de constantemente tentar melhorar o mundo em diversos aspectos. No marketing, esse arquétipo funciona bastante com produtos esportivos e pode ser utilizado também em causas sociais. Os heróis são caracterizados pela coragem, disciplina e também muito foco. Eles querem melhorar o mundo e enfrentar desafios para serem campeões, querem provar o seu valor a si mesmo e à humanidade. A Nike usa muito bem isso e a Clear também usa muito bem. Eu trouxe o comercial da Clear para a gente ver e explorar como que o comercial é atribuído a esse perfil de arquétipo. Vamos assistir, vamos lá. Muito bom mesmo, de verdade. Você vê que a música traz aquela coisa de super-herói, a voz do narrador traz a emoção de um herói, de aventura e de adrenalina, bem similar ali ao aventureiro, mas voltado realmente para o arquétipo do herói. E aí, semelhantemente ao herói, nós temos esse arquétipo aí, que é o arquétipo do fora da lei. O fora da lei está ali ligado ali bem ao arquétipo do herói, só que enquanto um defende a boa causa, a causa da justiça, o outro busca, ou no caso do fora da lei, ele busca a rebeldia, ele traz dentro dele aquele ar de a luta dos ricos contra os pobres, né? A sensação de incômodo em relação à sociedade, o processo enraizado e a burocracia faz com que o fora da lei seja capaz de revolucionar o que está ao seu alcance. E dá para se perceber que esse arquétipo do fora da lei ou do revolucionário é que ele é alguém que está fora do seu tempo, ele pensa diferente dentro da mentalidade dele, ele tem valores discordantes dos valores atuais, né? Para ele, e um arquétipo interessante que pensa assim, que é o fora da lei, é a Harley Davidson, né? O arquétipo do fora da lei fornece uma maneira de dar continuidade às antigas qualidades, características e propriedades eventualmente existentes na cultura de fazer emergir novamente, aquela coisa do renascido das cinzas.
tem um filme, inclusive, eu não lembro o nome do filme agora, não sei se é Círculo de Fogo, mas tem um filme que traz esse arquétipo do fora da lei e retrata muito bem, né, a luta do pobre contra o rico, né, a luta do escravo para sair da escravidão. O Robin Hood também é um filme que fala do fora da lei, e marcas que gostam de quebrar regras, procurar falar para muitas pessoas que se sentem excluídas da sociedade, usam os rebeldes, os fora da lei, como arquétipo. Muitas vezes a raiva faz parte da sua motivação, podendo tornar a força dominante. O rebelde pode ser representado pela marca Harley Davidson. E a gente vai ver agora o comercial justamente da marca Harley Davidson, que conversa com maestria com este arquétipo. Vamos ao vídeo. Muito bem, você viu aí o rebelde. Agora chegamos em mais um arquétipo que é do mago. Estou indo bem rápido, assim, por questão do tempo, né? A gente está ali nos limites do tempo. E tem aí mais um arquétipo que a gente pode trabalhar e conhecer, que é o arquétipo do mago. Esse é um arquétipo universal, é muito usado por várias empresas. O arquétipo do mago tem como pilar a transformação da realidade do senso comum e pode contar com um ar de mistério, improvisação, ironia, ilusão e muita magia. Dentro do marketing, quando o arquétipo do mago está ativo nos indivíduos, eles são catalisadores de mudança. Os magos são motivados pelo desejo de transformação pessoal e pela oportunidade de mudar as pessoas, as organizações e a época. Eles apreciam se você lhe oferecer uma experiência transformadora. Só que o maior lucro surge quando você consegue ajudar um cliente a aperfeiçoar-se a si mesmo. O coach atende esse cara aqui, a Disney atende esse cara aqui, a própria Igreja Universal atende esse cara aqui. Os magos, são carismáticos, imaginativos, são focados em fazer as coisas acontecerem e usam o conhecimento para mostrar o seu ponto de vista. A Disney é um dos maiores exemplos desse arquétipo e a gente vai assistir o comercial para entender melhor isso. Vamos lá. Muito bem! Parabéns aí à Disney, que inclusive faz um trabalho de excelência em larga escala em manada. Próximo arquétipo aí é o bobo da corte. Estou indo bem rápido por conta do tempo, mas eu acredito que você esteja assimilando aí muito bem como que cada arquétipo trabalha e como você vai poder compor dentro do teu negócio a escolha correta do arquétipo segundo o produto que você oferece. O bobo da corte é a ideia de se divertir, né? Despreocupado, engraçado, acessível, não espere grandes posicionamentos ou ideias extremamente disruptivas desse cara aqui, não. Diferente do gênio ou do mago, o bobo da corte só quer conquistar um grupo de pessoas, ele quer aceitação. E aí, dentro do marketing, o bobo da corte é perfeito para marca de cerveja, comerciais que costumam, de forma bem divertida e espirituosa, demonstrar similaridade com esse arquétipo. Um exemplo disso é a Skol. A gente vai ver o comercial dela agora na tela. Então, vamos dar uma olhada aí.
Então está aí com muita maestria a propaganda gravada em São Paulo. Essa propaganda, a marca da cerveja acertou ao usar o seu produto de fácil acesso e consumido pela população brasileira de forma massiva. E uma ação, claro, que não é em Paris, mas o personagem diz estar lá. Ele leva a cerveja para vários destinos depois ao redor do mundo, né, promovendo nada mais do que se espera da marca. O resultado, um humor, um conteúdo que gerou grande identificação por parte do público cervejeiro. E ele fez essa brincadeira, essa piada, depois foi contratado pela empresa que aderiu ao vídeo, pagou pelo vídeo e pagou viagem dele de fato para a França, e ele se deu muito bem com essa gravação desse comercial aí, dando a entender que há uma comunicação muito justa entre o que a marca quer e quem é o arquétipo que ela deseja atingir. Vamos para mais um, arquétipo do cara comum. Está em outro arquétipo também muito procurado pelas grandes empresas, porque ele transmite o ponto de equilíbrio entre não ser muito ousado, mas também não ser tão tímido, conhecido como simplista. O objetivo é se inserir de forma efetiva na sociedade, ao meio termo. Não existe fórmulas mágicas de sucesso ou grandes promessas. A eficiência aqui é alcançada de forma prática, factível, democrática e acessível. O desejo de pertencimento. E muitas marcas estão investindo nessa característica de arquétipo para aumentar os níveis de humanização e também de engajamento. O arquétipo do cara comum dentro do marketing odeia artificialismo, ele valoriza o nivelamento entre as pessoas, independente de classe social, religião ou cultura. Ele busca aquela coisa igualitária, né? Uma festa, por exemplo, esse arquétipo, ele, ao invés de pedir um uísque, por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer um uísque importado, ele vai querer uma cerveja, ele quer beber o que todo mundo está bebendo, ele quer se igualar. Esse arquétipo é conhecido pela sua praticidade, solidariedade e fidelidade. São aqueles que se conectam com os outros, que pertencem a algum nicho. Embora associável, as pessoas comuns são aquelas que não gostam de se destacar no meio da multidão. E aí, nesse arquétipo, destacamos a Ebai, a Hering e também as Havaianas, do qual eu escolhi o comercial das Havaianas para a gente assistir. Um famoso, vivendo de forma comum, conversando como todo mundo em uma praia. Vamos ver o vídeo. Então, tem um comercial muito bem desenhado, né? Mostrando simplicidade e trabalhando ali que todo mundo usa, todo mundo em Havaianas, claro, dá um show de comercial, trazendo aí, olha, você é artista, mas você é igual a todo mundo, se você pode, o outro também pode, então porque ela use a simples, e não sendo simples, mas se faz de simples, eu também posso usar, e o objetivo é venda em larga escala para toda a humanidade. Nós temos aí mais um arquétipo, o arquétipo do amante, aqui já é mais sofisticado, aqui não tem simplicidade, aqui a Havaianas passa longe, né? Esse arquétipo ele é muito comum na indústria de cosméticos, moda, turismo, joias, é um tipo mais profundo de conexão, né? Ela tem que ser genuína, íntima, um toque de sensualidade, ousadia e intimidade. É isso que a gente vai ver no comercial agora. Nós vimos aí um comercial com muita aventura, um espírito bem aventureiro, e aí trabalhando o aventureiro em secundário e, em aspecto primário, o amante, explorando muito bem esse desejo forte de paixão, e a Dior fez isso com maestria neste comercial. Vamos lá, o próximo arquétipo, o arquétipo do criador. O criador, ele é um arquétipo que não sossega até que encontre novos objetivos interessantes. Você vê que todo mundo tem um pouquinho de explorador dentro de si, né? O explorador está sempre ali como arquétipo secundário. E você pode fazer isso, trabalhar dois arquétipos, um primário e um secundário. Então,
No caso aqui do criador, ele se destaca pela criatividade, imaginação, principalmente persuasão. O sonho do criador é causar impacto nos outros, né? Sempre procura inovar por meio da arte. Uma das marcas que mais impulsionam o criador é o imaginativo. A Lego faz muito bem isso, né? A IKEA também é o IKEA é um cliente que trabalha também muito essa coisa de criação. E a Apple também utiliza o aspecto imaginário, é uma empresa sempre criadora, ela também se protagoniza dentro desse perfil de arquétipo. Vamos assistir ao vídeo para poder entender como que as empresas trabalham muito bem aí explorando este arquétipo do criador. Vamos lá. Muito bem explorado pela IKEA aí a questão do explorador, teve ali inocente e principalmente o criador, que foi a ideia perfeita e maravilhosa. Vamos mais um comercial para entender como esse arquétipo é muito bem explorado. Muito bem explorado pela Lego a ideia da criatividade, trabalhando os seres humanos ali como se fosse uma verdadeira brincadeira, como se o mundo fosse brinquedo, explorando a imaginação e a criatividade, explorando ali tanto o criador, o perfil criador, quanto o perfil da inocência. Então, tem como primário o criador, você tem que criar coisas novas, e como secundário, o perfil do inocente dentro desse comercial. Vamos para o último comercial do perfil do criador. Vamos lá.
Muito bem explorado ali pela Apple, o perfil do criador, né? Você pode criar de tudo com o celular na palma da mão. E ali tem por trás o segundo arquétipo, que é o aventureiro. Espírito de esporte, de aventura, em primeiro lugar, criativo. Muito bem desenhado. Espero que com esses vídeos você possa estar aprendendo bastante, tomando noções de ideias de como você vai implementar as publicidades a partir de então dentro do teu negócio. Claro que no método Manada a gente explora também as histórias que serão contadas. Dentro do método você aprende a escrever. Dentro do curso do método Manada nós temos a área de história, storytelling e copywriter, que é apresentado a história da tua empresa, do teu produto ou do serviço que você pretende oferecer. Já fiz o convite várias vezes aqui, obviamente que eu estou vendendo, mas é bom que você faça, com certeza vai estimular você a vender em larga escala, esse é o objetivo. Vamos falar do criativo, do prestativo? Esse arquétipo aqui, você espera muito carinho e afetividade dele, né? Inclusive, uma das empresas que eu criei em 2020 foi a Givers, que atende este cara aqui. A meta é ajudar o próximo, a ideia é de negar algo fortemente desencorajado, e aqui as pessoas são colocadas como foco principal. É comum ver marcas do tipo se posicionando na frente de assuntos pertinentes no mundo, guerra, doença, questões ambientais. E aí o prestativo, como é um altruísta, ele é movido pela compaixão, pela generosidade, pelo desejo de ajudar aos outros. E aí, claro, no marketing, este arquétipo é percebido praticamente em quaisquer atividade relacionada à prestação de serviço, tanto para indivíduos quanto para organizações, corporações, empresas, fábricas, enfim, conceito de vestido, conceito de traje, limpeza de moradia, oficina, todo tipo de prestação de serviço trabalha esse arquétipo aqui. E aí o lema é ama o próximo como a ti mesmo. E a Johnson & Johnson faz isso com muita maestria. Vou apresentar o comercial da Johnson & Johnson e, na sequência, o comercial do próprio Givers, que é a empresa que eu fundei em 2020. Vamos assistir, vamos aos vídeos. Muito bem apresentado pela Johnson & Johnson, o comercial do prestativo. Usou um pouquinho de inocente, um pouquinho de aventura, muito drama e explorando muito bem aí o perfil do prestativo. E agora, o Givers. Vamos assistir. Muito bem. Conhece essa voz aí? Pois é, minha. Então, esse comercial aí, muito bem definido o arquétipo para o perfil da época. Hoje nós mudamos o arquétipo, transformamos ele, e a empresa muda, valores mudam constantemente. Se uma estratégia não dá certo, você vai para outro. O objetivo é você sempre mudar e inovar. E inovação é Apple, né? E aí, vamos trabalhar agora o governante. Vamos falar do governante. É um outro arquétipo aí muito importante a ser explorado pelas grandes marcas, né? Muito similar ao arquétipo do amante, o governante também deseja luxo e luxúria. E
O governante quer status, né? Glamour, ostentação, ele quer estar no comando, no controle sempre, é típico dele ser mostrado como um indivíduo extremamente responsável e que joga com muitas responsabilidades importantes. No marketing, os produtos e serviços relacionados a esse arquétipo resguardam e encorajam a administração de encargos de modo adequado, reafirmando o poder, prestígio, né, o status do cliente VIP, classe A, cartão de crédito, grandes instituições financeiras, bons produtos. A Apple também atinge esse cliente aqui de certa forma. Alguns produtos são feitos para este cliente. Rolex, Mastercard, Ferrari, Microsoft também trabalham muito bem esse cliente. Vamos assistir alguns comerciais e ver como que é trabalhado o perfil do governante no comercial. Vamos ver. Muito bem explorado aí pela Ferrari. Quer dizer, eles dão presente simples um para o outro. No caso, ele deu o livro para ela e colocou ali uma nova vida, mas eles não abrem mão de terem cada um o seu próprio carro, que é o Ferrari de Roma, trazendo aí um pouquinho de aventura ali por trás, mas um espírito bem responsável para o perfil do governante. Vamos para mais um comercial, para a gente poder entender como é explorado isso aí de forma muito ostentada.
Está aí a apresentação do Office pela Microsoft, trabalhando fortemente o perfil aventureiro, mas numa base de ficção científica, incorporando aí, né, para o executivo, que é quem as grandes indústrias, empresas que utilizam o Microsoft, essa inovação, esse espírito aventureiro, trazendo... Você vê que são três, eu tinha comentado no início aqui do nosso estudo, três arquétipos sempre estão acompanhando ali como secundários os arquétipos primários. O mago, o inocente e o aventureiro. Então, esses três arquétipos aí são os mais explorados. Então, talvez você tenha um arquétipo como principal, como secundário sempre vai aparecer, não é linha de regra, mas pode ser que apareça um desses três. E aí vamos para o último comercial. Aliás, eu quero, como o tempo já está muito aqui à frente, já passou bastante, eu quero fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula aqui, a gente acaba aqui, elimina aqui todos os arquétipos, finalizamos o último arquétipo a ser explorado, e na próxima aula eu venho finalizando com alguns recursos e com alguns exercícios para que você possa identificar o teu arquétipo e, a partir disso, sim, você colocar em evidência o que vai ser apresentado diante do que você já aprendeu até aqui para poder ir para o próximo nível em relação às propagandas, publicidades e comerciais que você pretende realizar para a sua venda em larga escala. Obrigado, forte abraço e até o nosso próximo encontro.